Olá, vou estar apresentando um pouquinho sobre as pragas na cultura do tomate. Como sabemos, o tomate ele é vital para o Brasil, ele tem uma relevância socioeconômica muito significativa. Seu cultivo é anual, independente do seu sistema, seja ele por estufa, seja a campo. Ele é destinado tanto para o consumo in natura, como também ao processamento industrial. E os seus desafios estão relacionados, como toda cultura, às pragas. Falar um pouquinho sobre a mosca branca. Nós temos duas espécies de mosca branca no tomate, a Bemisia tabaci e a Trialeuroides. Os ciclos dela, o seu desenvolvimento é um pouco parecido. O ciclo biológico de ambas são de 14 a 27 dias. Os seus ovos também são semelhantes, eles são pequenos e alongados, sua coloração é branco-amarelada e vai mudando para o marrom quando está próximo à sua eclosão. A ninfa da Bemisia tabaci, ela é translúcida, cor amarela e achatada. A cabeça possui duas pequenas manchas que dão a impressão que parece ser olhos e são circulares avermelhadas. A da Trialeuroides é semelhante, porém, quando está no quarto insta, ela apresenta longos filamentos de cera nas laterais e nos dorsos. Em adulto, a Bemisia tabaci, ela tem de 1 metro a 1 milímetro a 2 milímetros de comprimento. E a sua coloração é amarelo palha. Ela possui 4 asas membranosas, recoberta com purpurância branca, e quando em repouso, as asas ficam levemente separadas. E já em adulta, a diferença da Trialeuroides é que ela é um pouco maior que a espécie anterior e possui uma sobreposição da asa quando ela está em repouso. Então, os danos causados nessa cultura são parecidos, são os mesmos, quer dizer, que quando estão adultas, elas vão sugar a seiva do tomate e na alimentação eles vão injetar toxina que vai causar anomalias nos frutos, como amadurecimentos irregulares, uma polpa descolorida, esponjosa e também sem sabor, que está nessa imagem aqui. E também ela vai excretar uma substância açucarada que favorece a formação de fumagina nas folhas e frutos, que são essas partes pretas aqui do fruto e aqui da folha. E também, além disso, elas causam viroses nos frutos. Então, essas viroses, nós temos duas. A geminivirose, que é transmitida apenas pela Bemisia tabaci, que ela vai criar um mosaico nas folhas, conforme vemos nessa imagem A, e também ela vai causar uma deformação enrolando suas folhas, além de um nanismo na planta. E já a outra virose é a crinivirose, que é transmitida tanto pela Bemisia tabaci quanto pela Trialeuroides. Ela já traz uns sintomas de clorose entre as nervuras, nas folhas mais velhas, e um enrolamento nas folhas, conforme a gente vê nessas imagens. Bom, o que diferencia a Bemisia tabaci para a Trialeuroides vaporation são a sobreposição, seu tamanho, que a gente vê nessas imagens, uma é menor que a outra. Também tem a sobreposição das asas, que uma tem sobreposição, a Bemisia não tem sobreposição, e ela está a ângulo de 90 graus. E a Trialeuroides já possui essa sobreposição das asas e forma um ângulo de 120 graus. Outra coisa que diferencia ambas são as suas ninfas. Quando a Bemisia ela tem poucas cerdas e filamentos, a outra já possui mais cerdas e também longos filamentos. Bom, hoje nós temos 52 produtos que estão registrados para o combate da mosca branca no tomate. Porém, 51 produtos combatem a Bemisia tabaci, que seria o organosfosfato, a tiazidona, e apenas um para combate da Trialeuroides vaporation, que seria a peridina azometina.
Bom, então hoje nós vimos que essa praga ela é de alta relevância na lavoura do tomate, seja para o tomate de campo ou para o tomate da indústria, seja também tanto em campo aberto como também sobre ambiente protegido. Ela, ela se adapta melhor em uma região elevada ou com clima ameno, e ela exige do produtor um monitoramento rigoroso na fase de viveiro, principalmente nos primeiros 40 dias após o transplantio, porque é nessa época que acontece a transmissão do vírus. As pragas do tomateiro, eu vou falar um pouco sobre a trips. Ela tem um ciclo biológico de 12 a 25 dias. Ela tem as fases de ovo, larva e pupa, onde o ovo ele é alongado e coberto por substâncias gelatinosas depositado dentro do tecido da planta, em folíolos e ramos. A fase da larva ela tem de 5 a 1 milímetro de comprimento, áptera sem asas, coloração branca, amarela esverdeada ou marrom clara. Vive na face inferior das folhas, nas flores, nas brotações, em outras dobras e reentrâncias das plantas. A fase da pulpa ela é marrom escura ou amarelada. As fases de pré-pulpa e pulpa apresentam um período de inatividade, sem alimentação e locomoção. Pode ser encontrada na planta ou no solo, dependendo da espécie. Os danos que ela causa adultos e larvas perfuram os tecidos vegetais e sugam o conteúdo das células. A região atacada apresenta pequenas manchas irregulares de coloração esbranquiçada ou prateada, com presença de pontuações escuras. O principal dano deve-se à transmissão do vírus causadores do vira-cabeça do tomateiro. Essa praga com alta relevância na fase de viveiro e nos primeiros 45 dias após o plantio, em decorrência da transmissão de vírus. O principal transmissor aí é a trips desse vírus vira-cabeça do tomateiro. Agora a gente vai entrar um pouquinho no assunto dele, né? Ele é o inseto vetor é a trips e outros, né? Os sintomas da infecção é um mosaico, arroxeamento e manchas marrons, necróticas nas folhas e hastes, deformação foliar, curvatura no ponto da planta, no topo da planta, nanismo, anéis cloróticos ou necróticos dos frutos. A gente tem aí 76 produtos registrados que ajudam a combater a trips no tomateiro. Olá, meu nome é Pedro Bianchini, sou estudante de engenharia agronômica e eu vou estar dando continuidade nos slides, na apresentação dos slides sobre as pragas do tomateiro. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre uma praga que causa muitos danos econômicos, é uma praga-chave da cultura do tomate, que é a traça do tomateiro, e seu nome científico é Tuta absoluta. A ordem dessa praga é Lepidoptera, que é uma praga que faz parte das borboletas e mariposas. Quem causa prejuízo a essa cultura não são as mariposas, mas sim as suas lagartas que vão estar causando os prejuízos econômicos. O seu ciclo biológico ela é de 25 a 40 dias da traça do tomateiro. A traça do tomateiro é um holometábulo que passam por todas as fases de metamorfose. Aqui, como vocês podem ver, é o ovo da traça do tomateiro. Aqui a lagarta, na figura B. E aqui ela está empupando para se tornar uma mariposa. Os danos causados no tomate pela traça do tomateiro, alguns sintomas
que é da infestação. Elas causam essas galerias com a lagarta causa essas galerias, né, deixando detritos na folha também. E também ela causa essas perfurações no ramos, também deixando os detritos. E ela causa, na figura C aqui, como vocês podem ver, ela causa o broqueamento do fruto, onde ela abre galerias dentro do fruto e depositam seus ovos lá dentro também. E também para se alimentar do tomate. E na figura D é o ataque severo com secamento das folhas minadas, que é onde as folhas houve o ataque e elas entrou em processo de senescência. O controle químico da traça do tomateiro. Como vocês podem ver, nós temos 159 produtos registrados para o controle da traça do tomateiro. E a maioria desses produtos são a base dos ingredientes ativos de abamectina, que é a avamectina, né, a vermectina. E também temos alguns com clofenapir, que é o análogo ao pirazol. E também temos o piretroide, também, que vai causar bem o controle dessa praga no tomateiro. Aí você tem que analisar a bula e também ver intervalos de segurança para melhor aplicação desses defensivos na cultura. Vou estar falando também um pouco sobre a broca pequena do fruto, que é Leucinodes elegantalis, que também é uma praga que causa prejuízos econômicos, que é uma praga-chave do tomateiro, da ordem Lepidoptera, que é uma mariposa, que também não é ela que causa os danos no tomateiro. Quem causa o dano no tomateiro é a lagarta, que, como vocês podem ver, essa lagarta aqui. O seu ciclo biológico é de 30 a 50 dias. Ela também é um holometábulo que passa por todas as fases de metamorfose. Então, ela ainda em fase de borboleta, ela só vai fazer a ovoposição, porque o seu aparelho bucal, ela não para evitar competição entre as fases de adulto e larva ou lagarta. Então, o aparelho bucal aqui é sugador, e aqui é mastigador. Então, eles evitam essa competição entre alimentos, entre um e o outro. Aqui são os danos causados, os sintomas que causam no tomate essa broca pequena do fruto, ou broca pequena do tomateiro. Os sintomas de infestação da broca pequena do fruto: ela faz essas galerias aqui para se alimentar, acaba onde danificando e causando prejuízo econômico ao produtor. Então, o controle tem que ser feito muito cedo dessa praga, para que evite essas perfurações no fruto. Aqui nós temos alguns ingredientes ativos à base de organofosforado, também piretroides, que fazem o controle eficiente dessa broca pequena do fruto. Uma indicação é sempre estar olhando a bula, para que você veja a melhor aplicação, o intervalo de segurança das aplicações, para melhor planejamento da sua lavoura. Além dos controles químicos dessas pragas, que são de grande importância para a cultura do tomate, nós também temos alguns controles físicos
que vão estar ajudando a controlar esse tipo de praga, que são algumas armadilhas, podendo também ser armadilhas adesivas, barreiras físicas, como telas, entre outros. E também nós temos o controle cultural, que após a cultura ser colhida, ela ter um ciclo de 2 a 3 vezes e depois ser erradicado as partes que sobraram, ou assim queimando também e destruindo essas partes para que não possam haver sobrevivência desses insetos nos restos culturais. Obrigado. Essa é a minha parte do trabalho, falar sobre a mosca minadoura do tomateiro. O ciclo biológico dela é ovo, larva, pupa e adulto. A duração do ciclo é de 14 a 30 dias. O ovo é oval, branco, levemente translúcido, depositado isoladamente na folha. Aqui dá para a gente ver o ovo isoladamente na folha já depositado. Aí a gente tem a fase da pupa, que mede em torno de 2 milímetros de comprimento, é oval achatada, ventralmente coloração inicial amarelo, passando ao dourado e ao marrom com o tempo, que dá para a gente ver a imagem delas já. Aí a gente passando para a fase da largata, ela mede em torno de 3 milímetros de comprimento, semelhante a um verme, com aspecto gelatinoso, cabeças não visíveis e sem pernas. Aqui dá para a gente ver ela fazendo estrago na folha já, ela fazendo. E aqui também a gente tem a imagem dela adulto, que já é a mosca. Ela mede em torno de 1 a 2 milímetros de comprimento, um par de asas membranosas e transparentes, de corpo com coloração preta, com manchas laterais amareladas, e revestidas de cerdas. Aqui dá para a gente ver os danos que ela causou na cultura do tomate. Ela causa nas folhas aqui como se fosse uma mina mesmo, por isso a mosca minadoura. Aqui dá para a gente ver, é bem significativo, que ela pega e vai raspando a folha, assim como se estivesse fazendo uma mina. E se não controlada essa cultura, se não controlada essa praga na cultura, ela acaba tendo um alto índice de perca no tomateiro e baixa produção, e assim aumentando o custo de produção, não sendo viáveis se não controlada essas pragas. Agora vou falar um pouco da largata militar. O ciclo biológico dela é ovo, larva, pupa e a fase adulto. A duração é de 21 a 35 dias. Aqui dá para a gente ver os ovos dela depositados. E diferente da largata mineradora, da mosca mineradora, essa já bota em quantidades já juntas, já em bastante quantidade juntas. E agora a gente tem a fase da polpa também, que ela chega a medir até 20 milímetros de comprimento, coloração marrom avermelhada. Ela tem a fase da largata, que mede até 35 milímetros de comprimento. Inicialmente apresenta cabeça alaranjada, corpo verde claro, listras brancas longitudinais nos dorsos. Aqui dá para ver que ela ataca também as folhas e também os frutos. Essa praga ataca flores, frutos e as folhas. Aqui dá para a gente ver já ela numa fase adulta. A cabeça dela é marrom avermelhada e uma marca de Y invertido na testa frontal, a parte frontal do corpo. E a cor varia entre o verde escuro, cinza, marrom ou
preta, com 3 listas longitudinais nos dorsos, onde que dá para ver que as sétaras estão marcando. Essa é a fase adulta, feita a mariposa, com um torno de 30 a 40 milímetros de envergadura, corpo a marrom ou a cinzento, asas anteriores de coloração cinza clara, marrom ou amarelo pálida. Aqui dá para a gente ver um pouco dos danos também, novamente, os danos que ela causa nas folhas e também nas flores. Ela ataca também flores e folhas e também pode atacar os frutos também. Ela é uma praga, se não controlada, também acaba devastando parcial e total a cultura do tomate, assim não sendo viável, derrubando frutos e folhas. Essa foi a minha parte, obrigado.